Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Médica, o podcast do CRM Roraima. Eu sou Patrick Araújo, primeiro secretário médico e host desse programa. Hoje eu tenho uma honra de receber um grande amigo, um grande professor, mestre, ele que é uma pessoa muito renomada no nosso estado de Roraima, que é o nosso médico Dr. Mauro, amigo, conselheiro, chefe. A gente tem vários adjetivos para categorizar o Dr. Mauro. Dr. Mauro, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo ao nosso programa. É uma honra receber o senhor aqui. Fique à vontade para falar um pouco do senhor, da sua história, quem o senhor é, como chegou até Roraima. Bom, boa tarde a todos, né? Então, agradecer a oportunidade como médico aqui do estado de Roraima e como conselheiro, né, do CRM aqui de Roraima também. Então, a minha vinda aqui para Boa Vista foi em 95, a convite do governo do estado, da Psiquiatria de Especialistas, né? Então, como eu tinha formação em infectologia, hematologia e hemoterapia, na época não tinha hemoterapeuta nem hematologista. Infectologista tem a doutora Valdemarisa, né? Então, começamos a fazer atuação no HGR, na enfermaria do Bloco D, e particularmente também lá na direção do Banco de Sangue, do Hemocentro. Tá? E na enfermaria, né, do Bloco D e plantões na UTI. E a partir disso aqui a gente foi dando a colaboração também com a formação dos alunos da Universidade Federal do curso de Medicina. Então, como treinador em cenário de prática. A gente teve outras situações, mas de qualquer maneira, de lá para cá, são 30 anos, ajudando a formação na graduação de médicos do estado de Roraima, aqui na Faculdade Federal da Universidade Federal de Roraima, e também junto na parte essencial, fazendo com que o cenário de prática, o estágio, o internato, nesse universo aqui, provavelmente, hoje formando a 20ª turma de medicina da Federal, e hoje também coordenando a primeira turma da Faculdade de Medicina Santa Teresa e contribuindo realmente com a educação. Mas o mais importante aqui da gente foi com relação à formação de especialistas. Então, implantamos aqui, começou com a pediatria do Antônio São Severo, depois nós viemos aqui para o HGR. Tá, a pediatria foi o primeiro programa de residência do estado de Roraima. Foi no Hospital da Criança, com o Antônio São Severo. Depois nós ampliamos a clinicamente a ginecologia obstetrícia e obstetrícia. Depois fomos ampliando. Hoje nós temos aqui anestesia, tá? Medicina familiar, cirurgia geral, medicina para a comunidade, infectologia, cirurgia de ortopedia também, né? Tá? Que a gente está fazendo. Então, ampliamos. Por um objetivo assistencial, acaba que se envolve na parte acadêmica e gestão também tem? Tivemos aqui, nós fomos aqui, eu fui diretor técnico, né? Do Hospital Geral e também diretor, né, do Hemocentro de Roraima. E, paralelamente, ele teve outras atuações também na área privada também, né? Bom, o senhor, o convite da sua vinda até hoje aqui é justamente esse histórico de grandes feitos, tanto na assistência quanto na parte de educação, ou seja, formação tanto de médico como especialista, e também na parte de gestão. Então hoje, doutor Mauro, a gente está no mês, né, o mês de junho. Então esse mês a gente tem esse programa específico para alusão do Junho Vermelho, visto que o doutor Mauro Assato é infectologista e hematologista, que é o especialista nessa área do sangue, né, doutor? Então, esse objetivo, essa nossa conversa, ela vai estar falando um pouco mais, trazendo mais informações para os nossos seguidores, as pessoas que nos acompanham nesse podcast. Mas, doutor Mauro, voltando aí um pouco da sua história como hematologista, o senhor é de São Paulo, correto? Que escola o senhor fez de hematologia em São Paulo? Eu fiz a referência ao Hospital Brigadeiro, antigo INAMPS, hoje é o Hospital de Transplante Euríclides Zerbini, né? Tudo em São Paulo, capital? Tudo em São Paulo, capital também. A infectologia fiz no Hospital de Servidor Público Estadual, que era doenças infecciosas e parasitárias. E a formação realmente foi lá em São Paulo, e como houve esse convite, na época, precisando de especialista, acabei indo um propósito de ficar 5 anos, eu estou aqui mais 25, então 30 anos. Um pouquinho de tempo, né? O doutor Mauro é uma figura muito importante para a nossa sociedade médica, a nossa sociedade roraimense no contexto total, né? Ele também é conselheiro. Já foi conselheiro federal, doutor? Já fui conselheiro regional, federal, e agora voltando a conselheiro regional de novo. Pronto.
Dr. Mauro hoje, ele já ocupou no passado o que o Dr. Domingos ocupa atualmente. Nós já recebemos aqui do presidente também. Já tivemos vários assuntos. Se você quiser nos acompanhar nos outros episódios que você não viu, volta aí no nosso YouTube e assista. Tem episódios incríveis falando de vários assuntos de pauta médica, doutor. Muito bom. Voltando ao nosso mês, né? Mês de junho vermelho. Atualmente, como é que está o estoque de sangue? Bom, estoque, toda vez que você faz, chama os doadores. Graças a Deus, nós somos doadores que respondem a nossa chamada. Então, houve a necessidade realmente e houve uma baixa demanda, porque tem vários fatores impeditivos, doença, vacinas, mas de qualquer maneira, toda vez que a gente chama a população doadora, eles vêm e abastecem. Tivemos alguns problemas com relação ao próprio fornecimento de insumos, inclusive lanches, mas isso aqui está sendo resolvido com essa gestão. Perfeito. A gente fala, todo mundo sabe que sangue é vida, né? Mas contextualiza assim, mestre. Qual a importância da doação de sangue para as pessoas entenderem? Bom, basicamente o sangue eu não posso até o momento ser produzido. Então preciso do sangue, aquela hemoglobina que vai levar oxigênio para os tecidos. Então isso é importante, né, para você fazer toda a atividade. E a gente coloca sangue e a vida. Tá? Se não tiver o sangue circulando, tá, para facilitar essa oxigenação, né, fica muito difícil para as pessoas fazerem até o próprio exercício, o teu cotidiano. Ainda mais em situações críticas nas quais você tem o chamado anemia ou você preparar para alguma cirurgia que você vai ter perda de sangue. Perfeito. Quantas bolsas, vamos lá, quantas vidas um paciente doador, um doador de sangue chega lá? Então, quantas vidas ele pode salvar com aquela doação? Então, você fazer uma coleta de sangue varia de 300 a 350 ml, essa bolsa vai ser coletada, vai ser dois procedimentos aqui. Um, você vai fazer a tipagem, a outra você vai fazer os testes sorológicos, depois tem um processo de fracionamento. Você vai separar em concentrado de hemácias, plasma fresco congelado, você vai congelar o plasma, concentrado de plaquetas. Ou seja, tem todo um processo. Tem todo um processo. Não só é nessa só primeira... doar e já passa para o outro. Não. Você vai ter que fazer todo o processo, fazer todas aquelas... Lembrar que é um remédio, e sendo o sangue sendo um remédio, você tem que passar por todo o processo de qualidade também para você garantir a segurança de quem vai receber esse sangue. Então, se a gente for de um modo grosseiro, tá? Se você separar isso aqui, quantidade de hemácias, o plasma fresco congelado e plaquetas, você teria 3. Só que muitas vezes essa bolsa concentrada de hemácias, então você pode fracionar, principalmente em crianças, você pode até fracionar em 4, 5. Então, no geral, você pode salvar de 3 a 4 vidas, mas se você fizer o fracionamento de acordo com a quantidade desse sangue, você pode ter até 7 pessoas que podem ser beneficiadas. Conforme o peso também, né? Tudo variante, Interessante. Então, procedimento de coleta, o doador vai, coleta o sangue. Esse sangue, ele é armazenado, ele já, a partir do momento que ele é coletado, ele já vai para as análises? Então, vai fazer só no próprio tubo que você vai fazer a coleta. Então, você já coletando, não sei quem fez a doação, são coletados as amostras. Certo. Depois você acaba coletando também no macarrão lá da bolsa. Então, você vai fazer, aí começa o processo. Você pode fazer no mesmo dia, você começa o que a gente chama no processo de fracionamento. Você vai separar o sangue total, mas você separa todo esse processo para você melhorar a qualidade e também a conservação. Então, nós temos lá, se você pegar o conservante, o concentrado de hemácias, dura de 30 a 35 dias. O plasma, se você congelar, plasma fresco, 1 ano. Depois ela passa a ser plasma preservado. Concentrado de plaquetas, que serve para evitar o sangramento também, pode demorar de 3 a 5 dias só. Então você tem, porque se você deixar a bolsa lá, você vai perder todos esses componentes. Por isso a gente faz esse fracionamento para adequar ao sangue nesse aspecto. Então, todo o processamento é imediato. É imediato. Você fez a doação, a bolsa fica lá e você já começa como se fosse uma produção em série, né? Sim. Tá? Você vai fazer o fracionamento, vai armazenando o sangue, se caso vai fazer a preservação e a agitação, conforme a plaqueta aí, né? O senhor falou de critérios de qualidade. Existem certificações que realmente qualificam ou dão credibilidade para as instituições relacionadas a isso? Nós temos o Programa Nacional de Qualidade do Sangue. Então, a gente basicamente, você faz todos os testes dessa qualidade. O
controle sorológico, controle até da própria transfusão, tá? E das bolsas nesse processo. Então, a gente participa desse programa e, graças a Deus, está tranquilo. Então, é do começo até o fim da bolsa, existe todo um rito processual, né? Mas antes aqui, a gente também vê a qualidade do doador. Sim. Então, tem várias situações a nível de impedimento. Então, você começa com a idade. Então, exatamente isso que eu ia entrar agora. Qualquer pessoa pode doar? Não, dependendo. O normal seria pessoas de 18 a 69 anos, 11 meses, 29 dias. Agora, menor de 18 até 16 anos, você também, conforme a complexão física, você pode fazer a doação dos 16, desde que esteja uma pessoa autorizando, o responsável por fazer a autorização. Então, em geral, os jovens hoje estão tranquilos, dá para começar dos 16 anos até os 69, antes de completar os 70. Né? É só a idade que é o critério ou tem outros? Não, tem outros fatores também. Ter mais de 50 quilos, tá? Não ser portador de nenhuma doença. Lembrar que o sangue seria um remédio. Então, não queira resolver o teu problema de saúde doando sangue, se isso aqui vai servir para alguém que está fragilizado. Então, tem outros vários impedimentos nesse processo todo. Mas, de qualquer maneira, começa com a idade e peso, tá? Que é o principal, Está gozando de boa saúde. Então, se você estiver resfriado, você está tomando algum medicamento, você vai passar por uma entrevista e, a partir daí, você vai ser aceito ou não para essa doação. E tem mais uma outra situação. Caso você faz a coleta de sangue, tem um voto que a gente fala de autoexclusão. Então, o meu sangue que eu estou doando, se tiver tudo ok nesse aspecto, eu posso usar para fazer a doação. Então, a gente chama o voto de autoexclusão, mas essa qualidade também. Fora isso aqui, eu tenho todo um processo de conservação também. Temperatura da geladeira, temperatura do freezer, as plaquetas têm que estar em agitação também. E todos esses detalhes, eles são acompanhados com frequência, diariamente? Existe uma rotina de acompanhamento? Tem. Isso aqui tem todo um controle lá dentro do hemocentro. Tem temperatura, você vai ver o freezer, como é que está sendo estocado, aquele material. Se tiver algum problema, você pode fazer o que a gente chama de descarte do material daquele sangue, infelizmente, se desse algum problema. Existe muito desperdício de sangue, doutor? Depende muito do desperdício, depende, né? Então, com relação à primeira fase, em termos de coleta, né? Então, você vai fazer a tua coleta. Se tiver qualquer exame que der reagente, não estou seguindo que tem a doença. Tá? Então, a bolsa, infelizmente, vai ficar esperando e vai ser descartado. Então, todos os exames do banco de sangue têm que ser negativos para doação. Em geral, você vai depender muito do processo. Esse aspecto de descarte, a gente está em torno de 10% a 15%. Então, as pessoas vão doar, são portadores de alguma doença ou tratamento que não sabem, vão fazer os exames, aí tem problemas aqui. Você deixa inabilitar, alguns estão na inabilitação definitiva, as outras provisórias. Então, tem todo um processo do médico, do hemocentro, fazer para averiguação desses doadores. Então, um exemplo, quem já teve hepatite B, hepatite C, mesmo que você esteja curado, você não pode fazer a doação. Se você fez um piercing, né? Então, aqui você espera 6 meses, se for toda daquela maneira adequada. Agora, se tiver alguma coisa, você não sabe como é que vai ficar 1 ano. Então, tem todo um questionamento. Então, interessante. Quais doenças? O senhor falou da hepatite, a gente sabe que nem todo... existem critérios, né? Além da idade do peso. Quais doenças, elas realmente excluem a possibilidade de doação além da hepatite B e C? Não, então nós temos lá toda a bolsa coletada, a gente vai fazer o que a gente chama de teste imuno-hematológico. Você vai primeiro fazer a tipagem, a BORH, né? Tá? E a partir disso são os testes obrigatórios. Anti-HBC, HBsAg, são para hepatite B. HCV para hepatite C. Tá? HIV, né? PDRL, tá? HLTV1 e 2, a gente faz a bacterioscopia, a microscopia para malária, a VDRL é doença de Chagas. Então, são as doenças que a gente tem realmente para fazer na triagem. O fato de algum desses exames derem positivo, que a gente chamou reativo, não inabilita. Então, a gente vai ter que fazer a investigação realmente. Aí você vai fazer um teste de triagem, depois você vai fazer um teste confirmatório, né? Através do doador é chamado, aí realmente vai ser excluído ou não. E essa comunicação também é importante para o paciente. É sigilosa pro e o paciente, né? Também, que às vezes não tem nada, mas ele fazer o acompanhamento e lá dentro do hemocentro você vai ser direcionado para o tratamento específico. Isso aí. Veja que não é só simplesmente doar o sangue
Isso aí não existe. O do sangue que é doado, ele passa por todo um processo. Primeiro que a gente classifica, sangue é vida. Isso aí é uma... A gente já começou o podcast falando sobre isso. Sabendo que isso é vida, existe todo um processo, né? Existe todos os testes de triagem, o acompanhamento da coleta, armazenamento, processamento, ou seja, separação dos itens que fazem parte dos componentes que fazem parte do sangue. Olha o cuidado que as instituições têm na manipulação. Né? E a manipulação não é feita de qualquer maneira, né, mestre? Não, tem toda uma segurança do processamento e chegando aqui, a bolsa vai ser armazenada, as bolsas serão armazenadas e as instituições de saúde, os hospitais vão fazer a solicitação. Então, cada agência transfusional tem todo um ritual também para você fazer a garantia transfusional desse paciente. Sim. Que vai receber a bolsa. Então, temos em 2 etapas. A garantia do doador, com qualidade, lembrar que nós estamos tomando como se fosse um remédio. Sim. Tá? E depois a segurança transfusional para quem for receber esse material. Então tem que ter conservação, ver a qualidade, fazer a tipagem, provas imunohematológicas de maneira adequada para que esse paciente não tenha as reações. Por mais que você faça, infelizmente alguns pacientes vão ter reações se você notificado. Então a gente fala da hemovigilância. Pronto, a gente vai entrar nesse assunto já já. Eu não sei se você já está nos acompanhando nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, mas eu já vou te dar essa missão. Se você ainda não acompanha esse podcast Conexão Médica, vai agora lá no nosso YouTube, já bota para seguir o nosso canal. Se você ainda não viu outros episódios, volta aí nos episódios anteriores. A gente tem uma temporada incrível de vários episódios interessantes, assuntos extremamente importantes. Se você ainda não segue Dr. Mauro, o nosso Instagram, vai lá, @CRM Roraima. A gente tem divulgado cortes lá sobre esse podcast, os assuntos que a gente tem falado. Nós também temos a página do Facebook, Conselho Regional de Medicina -RR. Esse é o nosso Facebook. É importante que você nos acompanhe nas redes sociais para estar por dentro desse podcast aqui que tem sido incrível. Lembrando também que esses episódios eles estão nos canais de streaming, tanto no Deezer quanto no Spotify em forma de áudio. Então, se você quiser saber um pouco mais, entra lá, bota lá no Spotify ou no Deezer Conexão Médica e a gente vai estar com todos os episódios aí, estão tudo disponíveis para você. Aproveitando a oportunidade, eu não sei se o senhor sabe, doutor Mauro, mas aqui no estado de Roraima nós criamos um clube de benefícios para os nossos servidores do CRM Roraima, para os nossos médicos daqui. Então, se você não sabia disso, é um cupom de desconto para você. Vai lá no nosso site, Clube de Benefícios crmrr.com.br, Clube de Benefícios crmrr.com.br. Nesse site que nós preparamos para você, tem vários parceiros lá de desconto. Isso é para você usufruir, colega. Vai lá, aproveita, entra no site. Se você não tem um restaurante diferente, uma roupa legal, só consultar lá no nosso site e buscar qual serviço, né, ou qual empresa você... necessidade, né? Tem a necessidade, exatamente. Tem escola, tem posto de gasolina, tem várias coisas. E nós também temos o CFM+, que esse é do Conselho Federal de Medicina. É um clube que tem todo o Brasil. Todo o Brasil, nacional, tá? Então, entre lá, CFM+, coloque seu login do CRM virtual e usufrua de tudo isso. Tudo extremamente fácil para você. Voltando, o senhor falou de hemovigilância. O que é a hemovigilância para as pessoas entenderem? Então, todo o receptor, né, de sangue, ou seja, os pacientes, eles serão acompanhados. Tem uma normativa para você ver. Tem o nome do paciente, checar a bolsa, se é compatível ou não. E durante a infusão, a pessoa tem que estar lá ao lado para ver os primeiros 15 minutos se vai ter uma reação. Então, a reação que a gente chama de imediata, quadro de febre, urticária, lesões da pele, e tem as tardias que você observar. Se você tiver uma incompatibilidade, principalmente o ABO, isso aí pode, então, você tá um receptor
ou está recebendo sangue diário, você pode ter riscos, né, sobre a vida dele com complicações. Então, isso aí tem que parar imediatamente a transfusão e observar quais forem. Então, o papel da hemovigilância é justamente essas manobras de pegar o sangue que vem do hemocentro, está armazenado e vai ser transfundido no paciente e tem que checar todo esse processo. Só que isso é imediato. Depois tem as tardias também, que a gente vai ver se houve alguma situação de conversão sorológica, ou seja, daqui a pouco eu recebi o sangue e apareço com alguma dessas doenças que não era para ter. E aí precisa ser investigado, né? Vai ser investigado. Existem graus de complicações? Sendo leve, moderado, existe isso? Existe, a maior complicação é a morte. Ou seja, a doação, ela pode... Não, a doação em si não, nem tanto. Pode fazer tanto das reações, né? Que a gente, algum exame, por algum detalhe técnico, não foi detectado e pegar essa doença infecciosa. Certo. Mas o mais importante é com relação à transfusão incompatível. Então é importante acompanhar essa transfusão. Por quê? Pode ter vários processos aqui com discrepância. A tipagem inadequada, a bolsa inadequada, a velocidade e as reações de interação também, que muitas vezes o paciente grave está tomando um bocado de medicamento. Sim. Aí você pode ter interação. Então, a transfusão, isso aqui tem que ser acesso exclusivo e observar realmente. Perfeito. Naquela hora, o ideal é que não esteja correndo nada no paciente. Ideal, somente o sangue, né? Isso é ideal, para ver se você detectar precocemente. Mas, de qualquer maneira, como é que eu me habilito a ser doador, né? Então, nós falamos ali de 16 com autorização, 18 a 69 anos, né, 11 meses e 29 dias. Levar um documento com foto, é sempre importante. Ter mais de 50 quilos, né? Não ter ingesta de alimentos gordurosos, né, nas primeiras 4 horas. Ter descansado, pelo menos não passar aquela jornada, você sair do plantão noturno e ir lá. Né, tá? Tem que ter um horário de descanso aqui, né? Tá? Então, você vai trabalhar. Então, é importante você levar sempre uma foto com... Um documento com foto, né? Desculpa. Tá? E foto. Fazer lá, ele vai se submeter a uma triagem clínica, vão perguntar uma série de informações das quais, tá, ele pode ter vacina, uso de medicamento, se está tratando alguma doença, né? Ele precisa estar em jejum ou não? Não, não necessariamente, mas também não pode fazer aquela feijoada antes. Então vai dar muita gordura e vai ter alterações no exame dele também. Perfeito. Então, deixar claro que o junho é alusivo vermelho, porque dia 14 de junho é comemorado o Dia Mundial Doador de Sangue. Tá? Aqui no Brasil, nós comemoramos também no dia 25 de outubro, o Dia Nacional do Doador de Sangue. Perfeito. Então, dia 14 é o Mundial. E dia 14 é agora de junho. E dia 25 é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Perfeito. Muitas informações importantes. Muitas informações assim relevantes, né? Não só para médicos, viu, doutor Mauro? Principalmente para o doador. Principalmente para o doador, né? Então, se você nunca doou e quer doar, aonde que fica o nosso endereço aqui do Hemocentro? Fica na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, só que mas fica entre o SED, o Laboratório de Especialidades, e o HGR. Ah, pronto. É bem fácil, né? Na região mais central de hospitais ali, você vai lá, se você preenche todos esses critérios, da idade, do peso, né? Das doenças, tudo isso. E detalhe, todas essas informações também tem de fácil acesso, é só botar no Google quais são os critérios, no site. Ministério da Saúde apresenta também, né? Tem uma página só para isso aqui, doação de sangue, que é um problema todo, que nós falamos aqui. A gente sempre está precisando de sangue, porque alguém nos hospitais realmente vai precisar desse processo aí, uma cirurgia, com o processo de uma doença grave, né? E acidentes, o que mais pega para a gente são acidentes. Existem épocas do ano que se utiliza mais, outras menos? Bom, tem o problema de carência e o problema que você utiliza. Então, normalmente, o que você vai acabar utilizando nas carências seriam, tá, feriados prolongados, Natal, Ano Novo, muita pessoa viaja, então o estoque baixa, tá? E situações que realmente tem, quando você tem essas festas na qual o pessoal tem o abuso, né, do álcool ou na parte da violência, acidentes ocorrem muito nesse período. Então, o estoque vai muito variado do sangue, depende dessas demandas. Mas toda vez que tiver um feriado prolongado, tá, o pessoal já começa a fazer o chamamento.
E tem algumas situações nas quais você tem acidentes, então, volumosos. Então, você precisa estar sempre fazendo o abastecimento desse sangue. Perfeito. A gente está chegando ao fim, doutor Mauro, desse episódio, que realmente, viu como passa rápido? São tantas informações interessantes. Mas voltando ao assunto, nessa questão, o senhor tem alguma história que marcou o senhor relacionado ou à doação, relacionado ou transfusão? Certamente deve ter, né? Certamente deve ter. Mas lembra uma que tem um carinho especial, assim, um desfecho positivo, que salvou vidas? Então, tem duas situações aqui que eles colocam. Uma paciente estava na fronteira, fora do lado do Brasil, está precisando de sangue. E você não podia mandar esse sangue porque tinha uma série de burocracia. Mas, devido à urgência, a gente acabou mandando esse sangue, contrariando todos os aspectos, como se fosse um contrabando de órgãos. Mas o importante é que nós conseguimos salvar essa pessoa, está vendo até hoje, e a família é grata até a gente. É brasileira. Brasileira, que estava lá com problema na Venezuela, tinha um problema de sangramento, e a gente acabou mandando, e até hoje a pessoa está viva e me agradece sempre aqui. A outra situação foi um problema crítico, que a gente estava com um problema de insumo, né? Que sorológico, isso aqui estava com 3 bolsas pré-testadas só com relação aqui. E teve todo aquele boato que eu não estava dando sangue sem nada, mas realmente a gente estava precisando desse sangue. Automaticamente a gente ligou lá para o fornecedor, ele disse que estava disponibilidade, a gente não tinha como ir buscar. E aí? E aí nós movimentamos o gabinete civil e o governador acabou liberando a aeronave para a gente pegar. Nós saímos daqui 7 horas da noite, desculpa. E quando chegou às 3 horas da manhã, já estava com o processamento material para a gente começar a liberar o sangue. Era um próximo do Natal e a gente estava com estoque crítico. Marcante. Só assim, não, isso aí é marcante, porque realmente todo mundo colaborou, né, com relação à doação que estava lá chamando. Então, o pessoal fazendo a doação, a nossa equipe e passamento fornecedor e a própria logística. A gente fala, como é que ele vai pegar esse material? Não dá para você mandar em voo comercial aqui, então tiver que fazer esse resgate. Até porque existe o armazenamento adequado, né? Não, mas foi realmente marcante. Essa pessoa que precisava de sangue não tinha na fronteira quem abastecesse, que a gente sabe de histórias com relação na própria aldeia, que você tem, como são quase isogrupo, o pessoal fazia abraço a abraço. Nessa paciente, não. A gente mandou o O negativo, foi feita a transfusão. Os familiares que estão me ouvindo aí devem lembrar desse episódio, que foi realmente dramático, e esperando o pessoal lá de Brasil poder, se podia, se não podia, nós mandamos. Deu certo. Deu tudo certo e a pessoa volta, a pessoa está bem, gozando de boa saúde, tá? E esse episódio que a gente não tinha um insumo, só que montamos uma estratégia mirabolante para trazer esse insumo, né? Graças a Deus. Tem muita história para compartilhar ainda, tem né, várias mestre? histórias aqui de doação. O senhor tem que voltar aqui. O senhor tem que voltar aqui mais vezes. Fora as outras histórias com relação aos riscos transfusionais, né? Show, Doc. Primeiro, a gente está encerrando, está chegando ao fim desse episódio. E, mestre, nada disso aqui seria possível sem o apoio e a parceria da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Eles que cederam para a gente, através dessa parceria institucional, esse estúdio lindo, maravilhoso, né, que eles nos recebem com braços abertos diariamente aqui. Então, eu deixo o agradecimento em nome do CRM Roraima, a Defensoria Pública do Estado de Roraima, a nossa gratidão, a nossa plenária, ao grupo de conselheiros, a diretoria também, que sem autorização e sem a sensibilidade, nada disso seria possível. Doutor Mauro, primeiro foi um prazer recebê-lo aqui. Certamente o convite, já deixo o convite, a casa é sua quando quiser retornar. Vai ser um prazer conversar com o senhor. Fale um pouco aí, deixe suas considerações finais, se despeça aí do nosso público. Tá, o importante é ter essa disponibilidade do Conselho Regional de Medicina com informações, né, verídicas com relação de credibilidade, e agradecer a Defensoria, na qual a gente possa dar informações com relação ao nosso exercício da profissão e trabalhar também a saúde de uma maneira geral. Então, hoje foi a respeito da doação de sangue, mas tem várias doenças que têm mito, verdade, na qual acaba confundindo a população. E a gente sabe que muitas vezes com essa medicamentalização, isso aqui acaba interferindo no exame de sangue também. Perfeito. E a gente tem, não só no exame de sangue, mas também no próprio organismo, tá? Então, a gente está aqui para realmente esclarecer a população de maneira ética, correta, de como se deve exercer a medicina. Perfeito.
Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela sua presença e participação no nosso episódio. Lembrando que todos os episódios estão no nosso YouTube, CRM, Conselho Regional de Medicina, CRM Roraima. Vai lá, acessa. Se você ainda não compartilhou, se você ainda não segue, vai lá, siga o nosso canal, dá um like para esse episódio. No Spotify, no nosso streaming, só botar Conexão Médica. E não esqueça de seguir a gente no Instagram e no Facebook, CRM Roraima. A gente agradece a participação de vocês, obrigado por vocês nos acompanharem e eu te espero no próximo episódio. Até lá!